Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por nós estarmos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos pelos que estão aqui, Senhor, pelos que estão por vir. E vá abençoando cada um, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia, Senhor Deus. E abençoa também aquela, Senhor Deus, que vai dar a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu ensinamento, que possa entrar na nossa mente e no nosso coração, Pai. E seja guardado tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor. Abençoa nosso dia, nossa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Eu convido a diaconisa Zita para cantar o hino. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar do cantor cristão, o 329, né? Quantas bênçãos, né? Glória a Deus. Todo dia a gente tem que agradecer, né? Porque todo dia a gente recebe bênção do Senhor, né? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, conta muitas bênçãos, dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebida da divina mão, uma, dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são, recebida da divina mão, uma, dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outro com seu ouro e bem, lembra que tesouro prometido tem. Nunca o bem da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são, recebida da divina mão, uma, dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanima, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são, recebida da divina mão, uma, dizem de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Glória a Deus, aleluia, né? E nós estamos aqui, né? Porque contando as nossas bênçãos, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu peço às irmãs que abram suas Bíblias no Salmo 103, o versículo 2. Amém, Jesus. E diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, não é? A gente tem que estar sempre agradecendo a nossa vida ao Senhor. E se lembrando, a igreja pode sentar, e se lembrando de cada benefício que Ele nos faz, não é? A gente não pode esquecer do que Deus tem feito a cada dia, desde que nós acordamos. Porque assim que a gente acorda, que a gente olha para o teto e começa a agradecer a Deus, Deus já começa a operar em nossas vidas, né? Ele nos dá um dia de paz, Ele dá um dia de livramento, não é? E a gente tem que estar agradecendo cada vez mais cada uma dessas coisas que Ele faz
conosco em nossas vidas, né? Graças a Deus por nós estarmos aqui na presença do Senhor, não é? Para dar graças e misericórdia a Ele. Que assim o Senhor nos abençoe. Já vai passar para onde? Tem mais alguém para agradecer ou cantar um louvor? Quem tiver, venha. Aproveite. Né? Agradecer por estar aqui. Vem, irmã Tereza, agradecer a Deus. É. Amém. Né? Irmã Deval, venha dar um versículo e orar para entregar o ministério de louvor. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né, irmão? Como a nossa diaconisa Helena estava dizendo, que todos nós temos um motivo de agradecer a Deus, né? E eu já agradeci bem cedo, né? A gente tem motivo de agradecer a Deus toda hora, todo momento da nossa vida, por tudo que Ele faz na nossa vida, porque somente Ele pode nos dar vida. Nós só se acordamos porque Deus permite que nós se acordamos, não é verdade? Nós agradecemos a Deus pelo ar que respiramos, porque vem para nós de graça, vem do céu de graça para nós. E muitas vezes o homem não sabe agradecer, pois eu agradeço todo dia a Deus, né? Ele sabe muito bem disso. E todos nós cristãos temos motivo de adorar o nosso Deus e agradecer. E a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Olha para aí, irmãos, está vendo que palavra bonita, né? Deus está dizendo que nós somos bem-aventurados, porque nós ouvimos a palavra dele. E ele também disse que nós somos bem-aventurados porque nós lemos a palavra dele. E ele também disse que nós somos bem-aventurados porque nós guardamos a palavra dele em nosso coração, né? Ele diz: o tempo está próximo. E realmente, irmãos, não é momento da gente brincar do evangelho, brincar de ser crente, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né, irmã? E nós temos que estar preparados para se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. A palavra que Ele nos dá, a Bíblia Sagrada é um livro que nos ensina a caminhar na presença de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que nos ensina a estar pertinho de Deus, na presença do Senhor. E nós agradecemos a Deus pela sua palavra. Tantas pessoas, tem países, tem nações por aí que as pessoas querem ter uma Bíblia para ler e não tem. E nós temos a Bíblia e muitas vezes nós não lemos. Passa o dia todo e não lê um versículo da Bíblia. E tem lugares por aí que os cristãos não podem ter uma Bíblia. Fazem questão de ler um versículo e às vezes não tem condições. Mas nós temos essa liberdade de ler a palavra de Deus e aprender, guardar no nosso coração a palavra de Deus. E não somente guardar, mas praticar, né? Falar do amor de Cristo para as pessoas aonde a gente estiver. Vamos cantar um hino 375, segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus,
e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, eco das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós temos que louvar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Orar, né? Amém. Vamos orar pela equipe de louvor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, por esta noite que estamos aqui na tua casa. Aqui é casa de oração, Deus, aonde nós se reunimos para falar do teu nome santo, para te agradecer, para falar com o Senhor e pedir ao Senhor a sua misericórdia, o seu perdão sobre nossas fraquezas, sobre nossas falhas, sobre os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoe a equipe de louvor, toma a frente desses jovens, abençoe, Senhor, a sua voz, a sua saúde, que eles possam dar o melhor para ti. Abençoe também a pastora, Deus, toma a direção dela. Ó Deus, dê sabedoria à tua filha. Ó Senhor, dê a ela coragem, dê a ela sabedoria e visão para falar da tua grandeza, do teu amor e ensinar a tua palavra à tua igreja. Pois nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e paz do Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor. Bendizemos o nome santo do nosso Deus, porque a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém. Se nós fôssemos dizer quantos têm bênção para agradecer, nós diríamos que todos nós temos bênção para agradecer.
todos nós, né, irmãs? Todos nós temos alguma coisa para agradecer. O que será que você poderia agradecer nesta noite? Alguns diriam, eu, porque eu estou respirando. Aí o outro diria assim, eu, porque eu caminhei até aqui, cheguei até aqui. E eu diria muito mais. É que um milagre de Deus acontece no meio onde a gente não espera. Eu fiquei preocupada porque esse mês de julho eu fiz muitos exames, muitos. Porque aqueles exames de rotina que a gente faz, toda mulher faz seus exames de rotina. E eu escolhi o mês de julho, que é mês de férias, de curso, que eu faço tudo. E teve a novidade de Micaela doente. E teve outros contratempos que eu não me lembro mais, né? E a expectativa do aniversário. E para resumir, minha matrícula do curso de Libras teve uma data que foi aberta no começo de julho e fechou no dia 28 de julho. E eu, nesse corre-corre da vida, eu esqueci. Segunda, quando eu entrei, não tinha nada no curso, a não ser do semestre passado. E ali eu me aperreei muito, me preocupei muito e falei com a coordenadora geral dos cursos. E tem um curso EAD e tem um curso presencial. E eu pedi a ela assim, que ela olhasse o que estava acontecendo, porque eu esqueci de fazer minha matrícula, me esforcei bastante, e ela olhasse minhas notas, o que era possível fazer por mim. E quando foi ontem à tarde, o telefone tocou, um número desconhecido. E ela disse assim, você é Gilsônia? Sim. Ela disse, eu sou pelo número do seu CPF que você mandou para mim. Eu quero dizer que você voltou a ser aluna. Mas eu senti uma alegria tão grande, porque assim, a gente perder, porque a gente não prestou atenção nas datas é uma coisa, mas a gente querer uma coisa, lutar por aquilo e perder do nada, mas eu fiquei tão feliz. Eu disse, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Se eu tivesse perdido também, eu ia agradecer a Deus. Porque eu estava dizendo assim, Senhor, se for de tua vontade, eu volto. Se não for de tua vontade, minhas notas foram suficientes para eu permanecer neste período. Se eu não permanecia, porque tu dissesse que foi só até ali. E para a honra e glória do Senhor, ela falou comigo e disse, você está de volta. Pode acessar o portal do aluno e o assunto que você vai estudar. Ela disse qual era o assunto que estava no portal. E eu voltei para a honra e glória do Senhor. E eu agradeço a Deus. Amém? Amém. O Ministério de Louvor saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor, pois Ele é bom e Ele tem cuidado de nós a cada dia. Vamos começar agradecendo ao Senhor, né? Amém. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, eu sou Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh.
te pertence o Deus. Que te pertence o Deus. Que te pertence o Deus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Quem é esse que dá ordem para o vento parar? Quem é esse que manda o mar se quietar? Ele é Jesus, o meu Salvador. Ele quer agir ao teu favor. Quem é esse que o cego faz enxergar? Aleluia. Quem é esse que o morto faz ressuscitar? Glória a Deus. Ele é Jesus, o meu Salvador. O Todo-Poderoso é o Senhor. Vem conhecer o amor do meu Salvador. Vou te dizer que Jesus me transformou, me libertou, e me curou, me restaurou e me salvou. Quem é esse que dá ordem para o vento parar? Ei, Quem é aleluia. esse que manda o mar se É quietar? Jesus. Ele é Jesus, o meu Salvador. Ele quer agir ao teu favor. Quem é esse que o cego faz enxergar? Quem é esse que o morto faz ressuscitar? Ele é Jesus, o meu Salvador. Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso é o Senhor. Vem conhecer o amor do meu Salvador. Vou te dizer que Jesus me
Ele é Jesus que faz o milagre acontecer na nossa vida. Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até que eu andei pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que eu andei pelo vale da sombra da morte, nada ainda que eu andei pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada. Aleluia, glória a Deus. A palavra está com a pastora para recolher dízimos e ofertas. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 2. Versículo 11. Mateus 12, o versículo 11. Amém ou misericórdia? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. E, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E abriram seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Nesse momento, os irmãos estão com a oportunidade de ofertar e dizimar. E a equipe de louvor vai louvar. Aleluia. Aleluia. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, com seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. O homem de branco está passeando a meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor.
branco, tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Glória a Deus. Ele está perguntando qual é sua dor, porque choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Ele está do teu lado, ouvindo teu pranto, porque choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós iremos iniciar hoje uma introdução ao livro de Apocalipse. E com certeza Deus vai falar para mim e para você. A nossa expectativa seria justamente chegarmos ao capítulo 2, que é onde ele vai escrever para as igrejas, onde João escreve para as igrejas. Mas no momento nós vamos falar justamente do que Deus, através do seu santo anjo, ou do Senhor Jesus, ele começa a escrever. Nós vamos fazer hoje uma introdução ao livro de Apocalipse, como eu sempre gosto de fazer. Aí a introdução diz o autor, data da redação. E justamente no livro que nós estamos com a Bíblia aberta, a Bíblia diz título e assunto do livro. Então, o título do livro, quem foi que deu? Qual é o assunto principal do livro e para quem foi dirigido justamente o livro. Aí eu peço aos irmãos que junto comigo leia no primeiro versículo, no capítulo 1 de Apocalipse, e nós vamos ler o versículo 1, depois o versículo 4 e depois o versículo 9, para nós sabermos quem é o autor do livro. Depois eu explico por que eu preciso explicar quem é o autor do livro de Apocalipse.
Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 4 e o versículo 9. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença santa e majestosa. Eu sei, Senhor, que Tu colocaste no meu coração esse desejo de ministrar sobre esta palavra, que é a palavra fiel, verdadeira, é a palavra que vem para os nossos últimos dias. E aqui está dizendo que o Senhor revelou, não só para João, não só para a igreja daquele templo, mas também para a igreja do nosso tempo. E, Senhor, é revelação vinda da parte de Deus. Foi Tu que usaste, Senhor, através do Teu Filho Jesus, para falar para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Nos dê condições, Senhor, de estudarmos essa palavra minuciosamente, com os olhos espirituais, com a mente do Espírito Santo gerando em nós vida, testemunho, amor, esperança, prazer, perseverança. Não ter medo do que a palavra vai revelar, porque ela vai revelar dias difíceis, dias tenebrosos, em que muitos vão apostatar da fé, mas nós queremos estar aqui firmes, fortes, perseverantes em Ti, na força do Teu poder. Pai, nós não podemos desanimar, mas nós temos que crer, nós temos que obedecer a Tua palavra. E esta palavra, ela é viva, ela é uma chama ardente no coração daquele que lê, daquele que compreende e daquele que tem condições de passar, de passar com autoridade, de passar, Senhor, naquilo que Tu queres que passamos com compromisso e responsabilidade. Então nós estamos aqui dizendo, Senhor, fala, porque eu sou apenas servo, e serva é apenas para servir, e eu estou aqui para Te servir com uma alegria. Nós Te louvamos nesta noite e Te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, irmãos. Nós louvamos a Deus nessa noite. É que nós pegamos várias Bíblias, e os irmãos sabem que eu tenho várias Bíblias, nem preciso dizer, né? E o diácono Nerval vê lá um monte de Bíblia, e a diaconisa Zita é aquela que gosta também de ver eu mergulhando na palavra de Deus. Essa daqui mesmo é um lançamento. É um lançamento. A diaconisa Zita me deu aí junto com as mulheres. E tem outra que foi dada recentemente e os meus olhos brilham. Mas brilharam mesmo, irmão, quando eu peguei essa Bíblia aqui, bem magrinha, bem fininha. Porque as que eu pesquiso, viu, irmão, são dessa grossura. Aí eu digo assim, eu tenho a de Jim Swagger. Eu disse ao seminarista João Lucas, eu estou aqui desde segunda, mergulhado, junto com esses livros, todinho, estudando Bíblia, estudando Apocalipse.
estudando a Bíblia de Jim Swagger, estudando a Bíblia. Qual foi a outra? O seminário de São João Lucas que eu disse? Foi do antropólogo. Foi isso? Genebra. E também ele me deu de presente em PDF, irmão. PDF, eu ganhei um presente. Ele me deu apologética, não é? Apologética, vocês vão dizer o que é isso? Apologética é uma Bíblia boa, viu? Também é outra Bíblia boa. Não tinha na minha coleção. E ele descobriu que eu não tinha, ele me deu. Eu disse que em PDF, irmão. Lendo, eu leio em PDF. Ele sabe que eu leio em PDF, né? Alguém da minha família só doido lê livro em celular. Pode me dar de presente que eu leio, viu? Não sou doida, não. Sou serva do Deus Altíssimo e gosto de ler. Deus sabe disso. Então, vamos para a palavra. O que que diz a palavra? Primeiro, a introdução que nós vamos ver. Esse livro foi escrito por quem? Por João. E quem foi João? Aí nós vamos dizer que no tempo em que Apocalipse começou a surgir e as pessoas começaram a ler, eles entenderam que era outros Joãos, menos esse João, filho de Zebedeu. E foi aquela polêmica. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Você vê aí João dizendo que foi ele que teve uma revelação na ilha de Patmos. Quem revelou a ele? Ele diz que primeiramente veio da parte de Deus, que lhe deu, depois da parte de Jesus Cristo, e depois ele mandou um servo, um anjo, e disse para João o quê? Escrever, notificar, escreve, eu continuo escrevendo, graças a Deus, não para de escrever, não é a Bíblia não, né? Cessou de escrever a Bíblia. Agora a gente vai interpretar, nós vamos traduzir a Bíblia, nós vamos trazer para os nossos dias. Então o que que acontece? Nós podemos ver que quem escreveu foi João, filho de Zebedeu, mas houve muita polêmica para chegar a essa conclusão. Então vamos ver Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele disse, eu, João. Claro que naquele tempo, irmãos, existia várias pessoas com o mesmo nome. Existia vários Joãos. Então, há um ano atrás, eu fui fazer uma pesquisa de quantas Gilsônias existem. As irmãs e os irmãos têm média de quantas Gilsônias existem? Não, tem tantas não, irmão. Tanto é que onde eu chego, eu fui me inscrever no cartório eleitoral, disse a primeira vez. Como é que se escreve? A maioria das pessoas quer escrever meu nome errado. Primeira vez que eu estou ouvindo esse nome. Onde foi que sua mãe conseguiu? Já sei. Foi Gilson mais Sônia. Juntou Gilsônia. Não, enganou. Foi não, foi assim não. Então, meu nome só tem 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Então, 1.000 ou 2.000, né? 2.000, é 1.500. Se surgiu mais alguma, depois eu vou me informar e dizer. Só que nesse tempo existia vários João. Aqui na nossa igreja nós já temos 2 João. Um João Lucas e um João Pedro, mas é João. Não é? Aí tinha mais outro João? Tem. Se a gente for olhar, tem mais João. Tem mais Maria? Tem várias Maria. Maria da Paz, Maria da Conceição, Maria. Então, nesse tempo, se colocava, lembra, o nome de alguém da família, conhecido. Tanto é a história de João Batista, que não é esse João, era João Batista. Zacarias ficou sem falar, porque não acreditou. Aí o Senhor disse assim, vai ficar sem falar?
Mas quando o menino nasceu, disseram: como vai ser o nome do menino? Aí ele disse: João Batista. Como se na família não tem nenhum João? Então era por tradição colocar o nome de alguém, como eu fiz com meu filho. Meu pai é Eloy, meu filho é Eloy, né? Homenageei meu pai. Então, se alguém quiser homenagear, pode homenagear. Então, assim sucessivamente. Mas só que esse João era João diferente. Era João, discípulo de Jesus, que por causa do evangelho, no versículo que eu li, eu não sei se você entendeu, ele disse que foi parar lá na ilha de Patmos por causa da pregação do evangelho, por causa de Jesus Cristo. Porque ele falava de Jesus, ele chegou aí para a ilha de Patmos. Então, no final, foi que eles começaram a entender que aquele João que escreveu o Apocalipse era João que foi discípulo de Jesus. Eles entenderam isso. Mas no começo eles não entendiam isso. Então, era o João, filho de Zebedeu, que era assim conhecido, né? Os João daqui são conhecidos como os gêmeos, né? Caso contrário, são os filhos de Helena, não é filho de pastor Adelso, é filho de Helena, conhecida aqui, né? É Helena, é filho de Helena. Então tem outro é filho de fulano. Então vai ser conhecido assim. Mas o que acontece, ele era filho de Zebedeu. Então, ele sabia como pregar o evangelho. E ele tinha o nome de apóstolo. Apóstolo é que vem após. Ele veio após Cristo. Por que ele veio após? Porque primeiro ele foi discípulo de Jesus Cristo. E depois ele foi apóstolo de Jesus Cristo. Aí eu pergunto a você: você acredita que Apocalipse foi escrito por quem? Por João. Não é o que nós acabamos de ler? Foi escrito por João. Como a hora está avançada, eu tinha o capítulo 10 para explicar. Não sei se eu tinha colocado aí. Todinho em casa você lê o capítulo 10 de Apocalipse, que ele vai dizer em detalhes quem foi que escreveu o livro de Apocalipse. Então, outra coisa que nós podemos tirar dúvidas. Uns diz que Apocalipse foi escrito no ano de 68 ou 69 depois de Cristo. 68 ou 69 depois de Cristo. Aí quando eu estava lendo, diz que foi escrito depois da morte do imperador Nero. Só que a expressão que eu li em várias Bíblias não dizia assim, o imperador. Dizia uma expressão porque ele foi um perseguidor dos cristãos. Então a palavra usava uma palavra dura para este homem que perseguiu tanto o evangelho. Ele perseguiu. Então, muitas pessoas, estudiosos, antropólogos, estudando a palavra, eles acreditam que o evangelho, o livro de Apocalipse foi escrito um século, no final do primeiro século. O autor, ele afirma que está escrevendo em um lugar. Onde ele diz que está escrevendo? Veja aí no capítulo 1, versículo 9. Ele diz o quê? Cada um vai saber. Ele está na ilha de Patmos. Eu não coloquei para você, porque é para cada um ficar ciente que ele estava na ilha de Patmos. Ele estava ali como presidiário, preso. Por causa de quê? Por causa do evangelho. Por causa que ele pregava Jesus Cristo. Então, eu também li
que ele tinha um destinatário certo. O seminarista ainda não vai ler. Não fica ansioso não, que você ainda não vai ler. Ele tinha um destinatário certo. Quem lembra qual era o destinatário? Vamos interpretar a Bíblia. Nós estamos estudando Apocalipse. Versículo 4 vai dizer qual eram os destinatários que Apocalipse foi escrito. As 7 igrejas. Aí agora eu pergunto, vamos lá. A palavra foi escrita para as 7 igrejas. Quem lembra quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que foi escrito o livro de Apocalipse, que com certeza nós vamos trazer para os nossos dias. Então, onde ficavam essas igrejas? Ficavam na Ásia Menor. Onde hoje nós podemos dizer assim, é na moderna Turquia. Na Turquia. A gente vai dizer, a gente está estudando geografia, né, irmão? Geograficamente nós estamos nos situalizando os lugares onde nós podemos ver onde ficava as igrejas. Então, a igreja que foi escrita foi para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que era que estava acontecendo nesse tempo? Estava acontecendo uma perseguição muito grande contra os cristãos. Lembra que eu falei de um imperador que era um dos tais, mas não só tinha ele não. Tinha várias pessoas que estavam perseguindo os cristãos. Então, era uma perseguição que na pesquisa que eu fiz, dizia assim, que eram os romanos em si que estavam perseguindo os cristãos, eram os romanos. Então, nós vamos ver onde se inicia justamente essa indicação sobre esses cristãos que estavam perseguindo justamente essa igreja. Então, é o capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13. 2, do 10 ao 13. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nós vimos aí, irmãos, que o Senhor deu a palavra a João, e João, ele tinha um compromisso de escrever para essas 7 igrejas, e cada igreja tinha uma dificuldade específica. Se a gente for para os nossos dias, cada igreja no tempo de hoje está com sua dificuldade, tem o seu problema, tem as coisas que estão surgindo. Então, o Senhor levantou a João para ter o endereço certo para cada igreja. Ele dá uma palavra e ele diz o seguinte: não temas o que há de padecer. Irmãos, o que é que nós temos padecido nos nossos dias? É um irmão falando mal do outro irmão.
levantando calúnia contra o irmão. Aqui não, aqui era perseguição de morte. Aqui os cristãos estavam sendo mortos. Quando eles viram que João não morria, pega João e manda para a ilha de Patmos, para ver se ele morre lá. Morreu lá não, irmão. Ele morreu de velhice, foi o único que morreu de velhice, que não foi precisado ser assassinado. Que tentaram contra a vida dele, mas não conseguiram. Vamos chegar lá. Apocalipse é bom, né? Então nós vamos chegar lá. O que acontece? Perseguiram ele. Mas sabe o que, irmão? Ele é feito aquele boneco do meu tempo e do seu tempo, talvez do tempo de quem está na live. O João teimoso. Mexe comigo e eu estou de pé. É o João, o famoso João. João teimoso. Do meu tempo tem 2 tipos. Porque o meu era feito de isopor e uma imã embaixo. Do tempo do João aqui, ele era inflável, enchia ele e ele ficava, olha, do tempo de vocês, que é do tempo dos meus meninos, né? Então era inflável. Mas ele dizia assim: vocês estão perseguindo a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor vai permanecer, porque tem um povo lá no curado que vai escutar essa palavra, é para longos dias, mas vai chegar. Aleluia. Estava em que século, irmão? No 1º século. Nós estamos em que século? No século 21. 22. É 2022, irmão. Nós estamos no século 21. É o ano que é 22. O século é o 21. Que só passa a cada 100 anos. Senão a gente já não estava mais. Estava as caveirinhas aqui. Né? A gente ultrapassou. Então o que acontece? Ele estava escrevendo a palavra do Senhor e dizendo as coisas que iriam acontecer. E ele afirma no versículo 9 que ele estava na ilha de Patmos. Era uma ilha como? Uma ilha rochosa, irmãos. Se a gente for assistir o filme, a gente vai ver o povo carregando o quê? Pedra. Pedra. E como é que a pessoa vai ter aquela inspiração? Que hoje a gente só tem iluminação. A inspiração cessou. E a gente ficou com a iluminação. Aí vai ter uma inspiração, vendo o povo carregando pedra para escrever uma palavra que vai ser para os dias atuais e para os longos dias. O Senhor vai estar falando para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles querem uma ilha rochosa no mar Egeu. Aí você vai lá procurar o mar Egeu, você vai encontrar lá a ilha de Patmos. Então, afastada da costa da moderna Turquia, era usada como colônia penal romana. Uma colônia de pena quando os presidiários levam para lá para trabalhar. Para trabalhar. Aí a gente diz assim: será que nós não estivemos aqui perto de uma colônia assim? Próximo da praia, numa ilha? Você lembrou de algum lugar assim? Porque quando eu era criança eu ouvi falar dessa ilha e desse lugar que tinha esse presídio. Aí dizia: e tem gente que ainda foge nadando. Eu criança dizia: meu Deus, como é fugir dentro do mar, nadando? Eu ficava pensando, que eu escutava as histórias. Então o que acontece? Ele estava ali em Roma, na colônia penal, preso. Diz que Eusébio, na página 265, assim, 265 a 340 depois de Cristo, ele conta, Eusébio conta, não é na página, é no ano 265 e no ano 340, ele conta que João saiu da ilha de Patmos durante o reinado do imperador Nerva, mais ou menos no ano de 98, vamos dizer, quando ele estava terminando de escrever o livro de Apocalipse. Então, o livro foi escrito
para as igrejas. E também tinha a intenção de mostrar o propósito de Deus para aquelas igrejas. Então, o destinatário do livro de Apocalipse é endereçado às igrejas, e essas igrejas que nós já falamos, das 7 igrejas, elas estavam sendo perseguidas. Agora, o que era que tinha junto dessa perseguição? Irmão, sabe que quem convive comigo sabe que eu tenho um jeito de falar. Conhece minha voz, se escutar um áudio, aí vai dizer o quê? É a pastora Gilsônia. Se for ler um bilhete, um recado, tem um jeito que eu falo ou não tem? Tem uma maneira de escrever. Então, assim, era conhecido as cartas que João escrevia. Por isso que também existiram as 13 epístolas de Paulo. Porque houve uma dúvida de Hebreus não ser carta que Paulo escreveu. Palavras que não batiam com as outras cartas. Então, eles ficaram em dúvida, e alguns dizem que foi o apóstolo Paulo e alguns dizem que não foi. Então aqui a linguagem é de João, e João estava justamente falando dos momentos difíceis que a igreja iria atravessar. Por quê? Irmãs, quem convive comigo sabe meu jeito de ser. Até a diaconisa Zita disse que viu alguém usar uma expressão e disse assim: minha pastora jamais vai usar uma linguagem dessa. Por quê? Porque eu tenho estudo, eu tenho leitura. Não estou desmerecendo quem não tem estudo, não é isso não. Não é isso que eu estou dizendo não. Mas tem lugar que a gente tem que ter postura. Tem que ter posição, porque senão a gente vai fazer vergonha as demais pessoas, as demais lideranças. Então, o que é que acontece? A palavra diz que era uma época em que surgiu o quê? Muita carta. Quem me conheceu no passado, que sabe que eu não era de WhatsApp, não existia nada disso, eu era muito de escrever carta. Eu só descobri o trabalho que eu dei aos carteiros depois que alguém aqui da igreja, que os irmãos conhecem, foi trabalhar como carteiro, teve que se afastar porque está com dor de coluna por causa do peso da bolsa. Eu disse, meu Deus, então eu dei trabalho aos carteiros. Eu descobri ali, quando ele foi afastado, eu disse, meu Deus, que trabalho eu dei aos carteiros. Eu escrevia 30 cartas, irmã, bem pouquinha. Para mim não era nada. Muito, irmã, muito, muito. Gostava de escrever. E quanto mais eu escrevia, apaixonada eu ficava. Escrevia bastante. Então, aqui era uma época que as cartas giravam, iam, andavam. Mas você diz assim, mas se João estava na ilha de Patmos, ele estava preso, como era que eles podiam fazer para que essa carta saísse? Vamos ver aí no capítulo 13, o versículo 10. 3:10. Porque guardastes a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a palavra está dizendo, olha, você guardou a palavra. Na minha Bíblia diz, com paciência. Guardou a palavra com paciência. Também eu te guardarei na hora da tentação. Aí o que acontece? Nessa época, estava existindo várias cartas girando, e essas cartas eram as cartas falsas, que o povo começou a espalhar entre as igrejas
para tirar o foco. Deus tem um plano, e o que é que a Bíblia disse? Neste tanto nós lemos que a igreja estava vivendo no meio do diabo. O diabo, Satanás, estava ali. Então, se ele estava ali, ele estava para atrapalhar o que Deus estava querendo fazer. Então, nós vamos ver que foi escrito no tempo em que as autoridades romanas estavam imperando, dominando, e eles queriam cultos reverentes àqueles imperadores que estivessem à frente. Eles queriam isso, mas o que que acontece? João, conhecedor, disse: eu sou do Senhor Jesus. Eu vou profetizar o Senhor Jesus. Eu vou acreditar no Senhor Jesus. E não vai ter nada que vai fazer com que eu negue a minha fé. Foi esse tempo em que João estava vivendo na ilha de Patmos. Então ele estava impedido de conviver com os irmãos. Aí vamos ver aí o que é que Romanos 10, 9 diz. É bom trazer uma canetinha para anotar os versículos, para depois ler, né? Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Então, os cristãos tinham que abrir sua boca e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Eles tinham que afirmar. Quanto mais eles afirmassem, a palavra diz que eles seriam salvos. Eles seriam salvos. É o que a palavra diz. Aí nós estamos vivendo hoje um dia que o povo pega na Bíblia quando quer, traz a Bíblia para a igreja se quiser, se não quiser não traz, sai daqui, não dá mais testemunho, anda para todo canto e tanto faz que tem que ser diferente, mas essa diferença não me pode fazer com que eu possa ter a diversidade. Mas a palavra está dizendo que, como cristãos, eles precisavam afirmar que eles criam em Cristo. E nós, onde quer que nós chegarmos, nós temos que afirmar que nós somos de Cristo. Agora, no tempo deles, tinha o quê? Perseguições. Nos nossos dias tem o quê? Ai, eu sou cristão, eu sou crente. Irmã, ore por mim. Irmão, ore por mim. Ore por mim, irmão, ore. Eu tenho uma coisa para dizer, eu sou afastado. Olha, por causa de um problema. Porque alguém olhou de cara feia para mim, eu dizendo, foi Jesus que olhou? Foi Jesus que falou? Não. Mas vai chegar para você, para mim, vai dizer, ore por mim. Vamos para a casa do Senhor, vamos junto para a casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Chegar para você agora e digo, estou lendo Apocalipse. Apocalipse não diz que é para mim estar orando por você, não, tá? Então eu tenho que chamar você para vir junto comigo, adorar o Senhor e aprender. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a perseguição era grande, irmã, e o martírio também. Aí você diz assim, pastora, só foi João que foi para a ilha de Patmos? Sim. Mas antes dele ir, o que aconteceu com ele? Colocaram ele dentro do caldeirão de azeite, fervendo. E o que aconteceu com ele, pastora? Não morreu não, escreveu o Apocalipse para nós. Para honra e glória do Senhor, ele escreveu o Apocalipse para nós, estamos aqui compartilhando. Aí você disse, o que mais, irmãs? Os crentes dos primeiros séculos, verdadeiros, muitas vezes a gente diz assim, aquele hino que as irmãs louvaram, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo,
Eu quero ver. Aí o pastor dizia assim: meu Deus, se as irmãs pudessem saber como foi difícil ver os leões comendo o povo, rasgando o povo sendo transpassado na espada, sofrendo, e diziam assim: negue Jesus. Eu não nego. Viraram tochas de fogo de quilômetros para clarear como se fosse um poste. E eles lá acesos no caminho, os cristãos. E eles não negaram. Chegaram para Perpétua, uma mulher, e disseram a ela assim: olha, você está amamentando seu filho. O pai dela disse: não morra. Ela disse: eu morro por causa de Jesus Cristo. Meu filho fica, mas eu vou louvar lá no céu. O povo está pensando que vai ficar louvando aqui na terra, é lá no céu. Aí sabe o que foi que aconteceu, irmão? Ela não aguentou o que estava passando, ela não negou, ela pegou logo a espada aqui, ó. Quando os bichos, o leão, começaram a rasgar ela, ela pegou a espada e ajudou logo, morrer logo. E nós, no nosso dia, o que é que nós íamos fazer se chegasse aí e fechasse as portas? Essa agora ninguém sai. Vai morrer tudinho. Aí vai dizer: não, vou esconder a Bíblia ali, esconder a Bíblia aqui, vou esconder ali. Não. Então, por causa de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias, é o que a palavra diz. Aí o que aconteceu? Nós vamos ver que João estava exilado na ilha de Patmos por causa das suas atividades como cristão. Como cristão. Aí o povo nos dias de hoje está dizendo: se eu fizer isso, vai vir a perseguição e eu vou morrer. Mas você vai ajudar a perseguição a chegar. A perseguição vai vir, mano, de todo jeito. Ela vai vir, vai chegar os dias difíceis. Está aqui em Apocalipse, nós vamos chegar lá. Mas eu providenciar para que ela chegue para mim, porque eu quero que os outros sofram, é outra história. Então eu tenho que estar na palavra. E como eu estou na palavra, nós vamos ver na palavra, nós vamos ver que foram vários mártires, foram várias pessoas que morreram, várias pessoas que foram perseguidas. Vamos ver aí Apocalipse 6, 9. Eu já leu? Agora, Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Irmãos, eles foram mortos por causa da palavra. E o que mais depois da palavra? O testemunho. O meu e o teu testemunho tem que falar mais forte. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que ter testemunho. Vamos correr, vamos ler Provérbios 1, 9. Provérbios 1, 9. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aleluia. Então, nós vimos que a palavra está, Provérbios 1, 9, está dizendo o seguinte: que nós fomos avisados dos dias que viriam sobre nossas vidas, das opressões vindouras. E nós sabemos que muitos estavam ainda advogando o compromisso com quem? Com os romanos. Nos nossos dias, muitos estão ainda com compromisso com governo, com liderança, que não estão vivendo segundo a palavra de Deus. Infelizmente, mas é a realidade dos nossos dias. É verdade para cada um de nós. Então, muitos estão
advogando ou defendendo compromisso com aquilo que vai de encontro, bate de frente com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver Apocalipse 2, 14 e depois 14, 20. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apocalipse 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então nós vemos aí que João está escrevendo para encorajar os cristãos ou os crentes do nosso dia a permanecer firmes no dia da tentação e nos dias difíceis que estão por vir. Enquanto você lê esses versículos que nós acabamos de ler, você vai perceber que João viu ou ouviu do próprio Jesus como orientar cada uma das igrejas. Ele teve como orientar. Primeira coisa que nós podemos ver nesse primeiro capítulo é que o livro de Apocalipse contém os seguintes temas. No geral, o tema de Apocalipse, ele vai trabalhar Deus está no controle. Não se desanime. Pode vir o que vier, lembre-se que Deus está no controle. As visões de João penetram na barreira que separa o reino celestial do mundo terreno. Lembra que João fala das coisas do reino de Deus e João fala do maligno. Então ele está separando. E ele diz que o céu é quem vai triunfar sobre as coisas da terra. Eu vou precisar abreviar, porque é muito extenso. E eu vou correr um pouquinho. Então, nós vimos que Jesus vai voltar. E Apocalipse, nós vamos estudar uma das partes, vai falar sobre a volta de Jesus, que vai acontecer, e vai ser a libertação para os que creem. Então, tudo aquilo que é catástrofe ou catástrofes, com certeza, o que Apocalipse diz vai acontecer. Vai ter problemas? Vai. Vai ter problemas sobrenaturais? Vai. Mas o que Apocalipse nos ensina como leitores? O que ele nos ensina? A avaliar o presente à luz da era futura, quando o maligno será julgado e destruído, o justo será recompensado. Vai ter recompensa pelo que você passa. Você vai ter recompensa. Depois, Apocalipse vai apresentar o quê? A salvação, que é para todos os que receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vai ser para uma nação especial. Que nação especial é essa, pastora? Todos aqueles que creem em Jesus é uma nação. É essa nação especial. Então, você crê, você faz parte desta nação. Então, nós vamos ver. No capítulo 1, de 1 a 8, nós vimos a introdução. Aí no capítulo 1,
nós vamos ver que já começa a falar as 7 igrejas. Depois, nós vamos ver no capítulo 4 e no capítulo 5, que vai falar sobre o trono, o rolo e o cordeiro. Então, eu estou dando um sumário de tudo que nós vamos estudar. Depois, nós vamos ver o seguinte: os 7 selos, que vai falar sobre os 7 selos, do capítulo 6, do 1 ao 8. As 7 trombetas, vai falar sobre as 7 trombetas. Depois vai falar conflito com Satanás, capítulo 12 e o capítulo 14. Depois nós vamos ver a queda da Babilônia, do versículo 17 ao 19. Depois nós vamos ver as 7 taças, no caso do capítulo 15 ao capítulo 16. Depois nós vamos ver o casamento do cordeiro, no capítulo 19. Depois o cavaleiro, isso nós vamos estudar bem detalhadamente, no capítulo 19, do versículo 11 ao 21. Os 1000 anos, que é o milênio, nós vamos estudar do 20, no capítulo 20. A destruição de Satanás, como ele vai ser destruído. Depois, o julgamento do trono branco, do grande trono branco, capítulo 20. Depois, nós vamos ver o novo céu e a nova terra, que é a nova Jerusalém. Capítulo 22. Sabemos que Apocalipse tem 22 capítulos. E nos 22 capítulos nós vamos ter uma conclusão geral. Então hoje nós fizemos apenas uma introdução àquilo que nós vamos estudar, né, irmãs? Nós vamos estudar. Tem 22 capítulos aí. Aí eu quero dizer aos irmãos que na próxima semana eu vou passar uma fase um pouquinho difícil. Eu vou extrair um dente de 3 raízes. Aí vou ficar de repouso na próxima quinta. Aí o seminarista João Lucas vai dar o estudo. Ele já está se preparando, eu já falei com ele. Ele não é Apocalipse, irmão, não se preocupe, não vai ser Apocalipse. Não vai ser Apocalipse. Ele vai dar um estudo. Quem vai dar o estudo de Apocalipse sou eu. Aí quando for na outra semana, Deus já quis, eu volto de novo para Apocalipse. Aí a gente vai estudar o capítulo 2. Tá certo? Hoje, no caso, eu deveria estar ainda de repouso, porque eu fiz um exame, está aqui, né? Não poderia estar usando a voz. Mas eu digo, não vou parar não. Ontem eu parei, não pude vir, mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Convido a todos a ficar de pé. Quero agradecer a você que está na live, que não esqueça de compartilhar esse estudo. Com certeza eu estudei bastante para estar aqui e Deus vai me dar condições de ir até o capítulo 22. Em nome de Jesus. Nós vamos orar e a equipe de louvor vai louvar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Estamos dever alegres, nós iniciamos hoje primeiro estudo em Apocalipse, que tu me dê sabedoria, graça, entendimento, para estar aqui fazendo a tua vontade e o teu querer. Abençoe cada um que aqui chegou nesta noite, aqueles que chegaram na live. Deus, que tu esteja orientando cada um segundo a tua infinita graça e misericórdia, e nós possamos estudar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor. E vamos para a unção. Aleluia. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé quando recebem a unção, se ajoelha
e ora, amém? E um conselho de seminarista: adotem Apocalipse na sua devocional. Aproveitando esse intervalo aí de 15 dias do estudo que a pastora está preparando com a direção do Espírito Santo para as nossas vidas, vão meditando em Apocalipse. Comece a ler, mesmo sem entender, você lê e ora, lê e ora, lê e ora, que as visões de João é bem complicadinho. Então, vamos estudar para a gente também ficar mais atento à mensagem que Deus quer falar para os nossos corações, amém? Louvado seja Deus. Tua presença arder em mim. Abro meu coração só para ti. Então pode entrar, vem me transformar. Operando em mim e em ti.
Aleluia. Antes de orar, eu gostaria de lembrar da oferta que nós estamos da campanha, para nós podermos reformar a igreja, rebocar a igreja. A campanha doe de acordo com o tamanho do seu pé. De acordo com o que você calça, você vai colocar a sua oferta aqui e vai entregar para que nós possamos fazer as reformas que a igreja está precisando. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua presença sobre este lugar, te agradecemos pela tua palavra, te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares, nós possamos voltar, Senhor, sabendo que a tua presença é constante sobre nossas vidas, sobre nossos lares e sobre este lugar. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhado na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Antes de ir para essa parte, eu gostaria de lembrar que próximo sábado nós temos o culto da melhor idade às 17 horas. Isso é 16 horas. Amém? Vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Coração individual, estamos encerrando nosso culto. Lembrando a você que está na live de compartilhar essa live no Facebook. Vá lá no YouTube, canal Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4. Dê o seu joinha lá, ative as notificações, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Amém? Amém.